encham de esperança, mais do que eu sonhar. Assim será a minha herança, e assim eu vou contigo. Eu vou, prossigo adiante, rumo ao novo horizonte. Minha história não termina aqui. Muito mais está por vir, muito mais um passo à frente. Sei que não está distante o dia da vitória, quando eu vou conhecer o autor da minha história. Passado já não temo meu futuro. Vejo como Deus sempre esteve aqui guiando tudo. Olho para frente e me encho de esperança, mais do que eu sonhar. Assim será a minha herança, que assim eu vou contigo. Eu vou, prossigo adiante, rumo ao novo horizonte. Minha história não termina aqui. Muito mais está por vir, dou mais um passo à frente. Sei que não está distante o dia da vitória, quando eu vou conhecer. Prossigo adiante, rumo ao novo horizonte. Minha história não termina aqui. Muito mais está por vir, dou mais um passo à frente. Sei que não está distante o dia da vitória, quando eu vou conhecer o autor da minha história. Fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu ouvi dizer que há um tempo atrás, nossos irmãos de fé, perante reis cruéis, obrigados foram a escolher renunciar à fé, ou então morrer. E a foram se entregar, pois o seu Senhor
sua voz a ecoar. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Os anos vêm e vão, o tempo passou, mas a sua causa não morreu. Agora é nossa vez de abraçar a cruz, renunciar ao mundo e seguir Jesus. E vamos nos entregar toda a nossa vida, dentro desse altar, pois quando o céu se abrir e a trombeta soar, estaremos juntos a exclamar: eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Ele é bom, Jesus, e ouviu meu clamor. E no meu lugar suportou minha dor. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado de coração. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado.
um amor tão grande assim, ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa
os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando dá escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Tenho paz. Pessoal, boa noite, tudo bem? Para quem não me conhece, me chamo Thiago. E hoje eu preparei uma live especial com o tema Clímax. Entendeu? Muito bem, eu estou de lenço porque hoje, né, semana comemoramos o lenço o dia da semana do lenço do aventureiro. Então, estou de lenço. Então, antes de começar, vamos orar. Então, pedindo que Deus ilumine nós, né? Ó Senhor, que abençoe, graças a Deus, Senhor, pela vida e pela saúde. Por mais um dia que o Senhor me considere de vida, Senhor. Pelo trabalho, pela saúde, pela família. Se o Santo Espírito, Senhor, possa abençoar nós aqui. E tudo que eu posso falar, não é eu que falo, Senhor, mas o Santo Espírito possa falar por mim, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço e agradeço por Jesus. Amém.
Então, são 8 horas e 5 minutos. Preparei meu sermão. Não decorei muito, eu sou bom de escrever. Mas eu vou tentar passar o que eu tentei fazer aqui. Clímax. Por que eu escolhi o tema clímax? Já que quando eu não tinha na página do Facebook era a volta de Jesus. Eu pesquisei no dicionário e diz assim, ó, que seria clímax. Por que eu coloquei esse tema clímax? Pesquisei no dicionário significa assim, ó. O dicionário fala que clímax é o ponto mais alto de tensão numa narrativa. Por definição, o clímax ocorre na desenrolar de um conflito pouco antes do desfecho. É o momento mais difícil no percurso do herói, a crise mais iminente do protagonista, por ponto crucial do conflito, onde não se sabe para que lado a história penderá. Então o sermão que eu fiz hoje, assim, basicamente, se baseia lá em João 14, do verso 1 ao verso 3, todo mundo conhece bem, né? Fala de todas as promessas de Jesus, a expressa em João 14, de 1 a 3. Eu vou ler para vocês aqui na minha Bíblia. João, capítulo 14, verso 1 ao verso 3. O verso 1 diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. O verso 2 fala: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. O verso 3 fala: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aí eu botei assim, ó. Deixa eu assinar para minha mãe que está vendo também a live também. Vamos lá então, eu botei assim, ó. De toda a promessa de Jesus expressa em João 14, do verso 1 ao verso 3, é a mais pessoal, consoladora e segura. Ele fala, né? Não se turbe o vosso coração, né? Creio em Deus, creio também em mim. Aí ele fala: na casa do meu pai há muitos aposentos. E se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde estáis, sejais vós também, ou estiver. O que Jesus quer dizer aqui? O que Jesus quer dizer nesses versos? Eu botei assim, ó. Basicamente o seguinte: eu sei que vocês confiam em Deus, sei que também confiam em mim. Mas quando pararem de me ver, deixarão de confiar. Continuo conduzindo-o até o destino final. Leve minha palavra a sério, e eu verei mais uma vez, e nós ficaremos juntos. Um Senhor digno de confiança. Será que confiamos nas palavras de Jesus, mesmo quando Ele não está fisicamente conosco? Ou temos um pouco, né, de Tomé dentro de nós? No relato da ressurreição de Jesus, Tomé buscou uma base mais racional para uma história tão extraordinária. Eu estou bem, meu coração está bem, minha fé está bem. Está tudo bem, mas estou com um problema. A menos que eu sinta suas feridas nas minhas mãos, simplesmente não consigo crer. Uma semana depois, Jesus lhe deu essa oportunidade. O Cristo ressurreto desafiou o discípulo duvidoso. Né? Toque-me e veja. E foi isso que Tomé fez. Sentiu as feridas de Jesus e se rendeu. Né? Falar em João 20 e o versículo 28. Vamos lá ler então o capítulo 20 e o verso 28, né? Vamos confirmar na Bíblia. E o verso 28. Disse-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. Né? Jesus respondeu no verso 29. Né? A resposta de Jesus tem relevância eterna para a jornada de fé. Vamos lá no verso 29. Do mesmo capítulo. Então Jesus lhe disse:
Porque me viste, creste. Bem-aventurados que não viram e creiam. Eu botei assim, ó. As palavras de Jesus são tão boas quanto sua presença. Mesmo enquanto esperamos sua palavra, virei outra vez. Falo com uma certeza que não admite nem dúvida, nem zombaria. O Evangelho de João, né, relata um episódio emocionante no capítulo 4. Vamos lá abrir a Bíblia em João. Foi o segundo milagre, se eu não me engano, que Jesus fez naquele dia lá. Né? Eu marquei aqui. Capítulo 4. Vamos ler desde o começo lá. O capítulo 4, verso 43 até o verso 47 primeiro. 2 dias depois, partiu dali para a Galiléia. Ora, Jesus mesmo havia testificado que um profeta não tem honra na sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam. Tinham visto todas as coisas que lhe fizeram em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual também tinha comparecido. Uma vez mais, Jesus foi a Canaã da Galiléia, onde transformou a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cuja filha estava doente em Cafarnaum. 47. Não. Deixa eu ver. Tem 47 aqui, ó. Ouviu esse homem que Jesus tinha chegado a Galiléia, foi para curá-lo. Ao encontrá-lo, rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho que estava à morte. Até aqui. Até 47 só. Eu botei assim, ó. A explicação que eu fiz aqui até, ó. Em Cafarnaum, o filho de um nobre estava doente. O oficial ouvia que Jesus estava novamente em Canaã, onde havia realizado seu primeiro milagre em um casamento. Mas Jesus não se limitava apenas em Canaã. Ele é invisível, ele é universal, uma pessoa para todas as pessoas. É o Salvador do mundo. Sua palavra ordena a vida. Por isso, o nobre de Cafarnaum se apressou para viajar cerca de 36 quilômetros na direção sudoeste até Canaã, a fim de encontrar Jesus e lhe dizer que seu filho estava à beira da morte, como lemos até no verso 47. Vem até mim, ou vem até a minha casa, Jesus, e ele suplicou: resgata meu filho das garras da morte. Tu podes curá-lo, confio em ti. Vamos continuar lendo aqui então. Paremos no... Vamos ler o verso 48 até o verso 50. Jesus lhe disse: se não vires sinais miraculosos e prodígios, de modo nenhum crereis. Respondeu-lhe Jesus. 49. Disse ao oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Agora sim, 50. Respondeu-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. A resposta do Salvador é surpreendente. Pode ir, falou Jesus. O seu filho continua vivo, como lembra no verso 50. Jesus parece dizer: eu não preciso ir com você. Você tem minha palavra. Confio em mim e minha palavra é tão boa quanto minha presença. Opa, tem um probleminha aqui no computador. Deixa eu arrumar aqui rapidinho. Deu. Vamos ler agora o verso do 51 até o 54. O verso 51 fala assim, ó. Deixa eu assinar aqui pro Antônio. Vamos lá, verso 51. Enquanto ele estava a caminho, saíram-lhes ao encontro e seus servos e anunciaram que seu filho vivia. 52. Perguntando ele
A que hora seu filho se achara melhor? Disseram: ontem, a 1 hora da tarde, a febre o deixou. Então o pai entendeu ser exatamente a hora em que Jesus lhe disse: teu filho vive. De modo que creu ele e toda a sua casa. Foi esse o segundo sinal miraculoso que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galileia. O nobre confiou a palavra de Jesus e só voltou para casa no dia seguinte. Quando finalmente chegou, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo, como lembra no verso 50. O homem descobriu que a cura havia ocorrido justamente no momento em que Jesus falara. A palavra de Cristo nunca falha, seja em Canaã, Cafarnaum, Betseba, Jerusalém, São Sebastião, Palhoça. E aí, lá em João 14, verso 3, vamos lá para João 14. Quiser lá ver, 14. E o verso 3, e foi Jesus que disse que voltaria. Assim, ele disse bem assim, ó, e se eu for, eu vou preparar lugar, virei outra vez, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Suas promessas são dignas de confiança? Confiar em Jesus é se apoiar em algo real e concreto. Na casa de meu pai, esse é o lar. Ele estava indo para casa e se ofereceu para partilhar esse lar com aqueles que depositam fé e confiança nele. Seu retorno deve nos mover da fé e do acreditar a uma experiência real e concreta. Quando ele voltar, não dirá: toque e veja, mas sim, entre na alegria do seu Senhor. Habite comigo na casa de meu pai. Essa é a sua herança, preparada desde a fundação do mundo. Vamos ler lá o primeiro evangelho lá de Mateus. Vamos lá para o livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Deixa eu botar marcadinho aqui, depois eu vou entrar em João de novo. Mateus, o capítulo 25 de Mateus. Mateus 25, o verso 21 e o verso 34. Mateus 25, o verso 21 diz assim, ó: o seu Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu Senhor. E o verso 34 fala: então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. A promessa de viver na casa de Deus é tão real quanto a experiência de Tomé de tocar o lado ferido de Jesus. Quando Cristo falou sobre uma casa no céu, não estava se referindo à sua beleza, amplidão, o caráter desejável. Ele falou sobre a casa de seu pai. Essa casa é diferente de todas as outras. Trata-se de um local construído pelo amor. É o lugar onde podemos ser as pessoas que Deus nos criou para ser. Onde podemos voltar para o lar, tirar os sapatos e relaxar. Essa é a casa que Jesus prometeu. Somos aceitos e amados ali. E pertencemos a esse lugar. Jesus diz: a casa de meu pai é a sua casa também. O seio eterno de Deus se torna nosso lugar de descanso eterno, onde podemos nos apoiar, celebrar nossa alegria duradoura e branda em triunfo. Nunca mais haverá separação entre Ele e nós. Estamos no lar, afinal.
Jesus usou imagens familiares de sua época. Ilustrou seu retorno a saber, viagens e a um casamento. Quando as autoridades viajavam, as pessoas eram enviadas à frente para fazer todos os preparativos para o restante do grupo. Jesus faz isso por nós. Ele vai à frente, a fim de preparar um lugar para podermos viajar até nossa casa. Enquanto aguardamos seu retorno, ele pede que preparemos um lugar para Jesus, no coração das pessoas ao nosso redor, a fim de que elas também possam fazer a viagem. Em Israel, quando um jovem queria se casar, ele pediu aprovação a seu pai. Somente quando era construída uma extensão na casa, o pai concordava que o casamento prosseguisse e a noiva fosse levada para casa. Nosso Pai Celeste quer que Jesus Cristo, seu Filho, nos leve para o lar. Como chegar lá? Mas como chegar lá? Vamos lá para o mesmo outro livro novo, João 14 e o verso 6. Vou adiantar um pouquinho. João 14. E o verso 6 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? A resposta é a mesma confiança em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai ou à sua casa a não ser por meio dele. Não importa quem somos, homens ou mulheres, negros ou brancos, jovens ou velhos, ricos ou pobres, saudáveis ou doentes. O que importa de fato é que vamos para a casa do Pai por intermédio de Jesus, e há lugar para todos ali. Eu peguei uma história na internet, bem interessante, gostei muito, e eu vou ler para vocês agora. Tá uma reflexão, diz bem assim, ó. Enquanto a guerra do Vietnã assolava a região, um soldado voltou para casa. Assim que pousou nos Estados Unidos, ele ligou para os pais. Sua mãe atendeu o telefone e ficou muito feliz por ouvir a voz do filho. Empolgado exclamou: Estou feliz porque você conseguiu, filho. Esse é o melhor presente de Natal que poderíamos receber. Venha logo, seu quarto está preparado. A voz do outro lado da linha assumiu um tom hesitante, que qual passava de um sussurro. Mas a mãe... Sim? Deixa eu ver aqui. Mais uma vez a voz se encheu de cautela. Trouxe um amigo comigo. Posso levá-lo para a festa de Natal? Claro que pode. Seu amigo é nosso amigo também. O filho continuou a explicar. Mas mãe, esse meu amigo está muito ferido. O rosto se encontra totalmente desfigurado. Na guerra, ele perdeu um olho, um braço e as 2 pernas. A aparência dele é esquisita. Não é algo belo de se ver. E ele pode precisar de um pouco de ajuda. O silêncio pairou do outro lado da linha. Depois daquilo, que pareceu uma eternidade, a mãe finalmente disse: Filho, por que você não o deixa em um hotel e simplesmente vem para casa? Não há lugar para ele na festa? O filho nunca chegou a celebrar a celebração. A mãe foi sozinha para a festividade da véspera de Natal. Por volta das 4 da manhã, quando chegou em casa, o telefone tocou. Ela atendeu rapidamente
e ouviu a voz de um policial. Senhora. Encontramos o corpo de um veterano do Vietnã em um quarto de hotel. Ao que tudo indica, suicidou-se. Ele tinha o rosto desfigurado. Havia perdido um olho, um braço e as 2 pernas. Pelos documentos, acreditamos ser seu filho. A casa de nosso pai é radicalmente diferente ao chegar ao lar que Jesus foi preparar. Será um acontecimento alegre. Ninguém notará as cicatrizes no rosto de uma pessoa, nem as deficiências no corpo de outra. O mortal se vestirá de imortalidade. O próprio Cristo será a nossa perfeição e ele nos conduzirá à casa de seu Pai. Antes de finalizar aqui, eu vou botar uma musiquinha, um hino. Um hino que assim, eu gosto muito. Antes de finalizar aqui, o tema que eu botei aqui, quer ver? Se não travar, vamos lá. Depois eu vou continuar. Deixa eu baixar a luz aqui. Filho de uma terra linda, encantada, lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distante. Meus ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem remar. Calejados e feridos por tantos dias, querem passar por aquele ponto encontrar. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. E com Jesus irei morar. Já sonhando com aquelas moradas, e olho alguma que não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol no poente, ou a gota d'água em prisma como um cristal. É o encontro
Vamos lá. Para a segunda parte, então, do tema aqui. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Vamos então. Depois eu ler aquela história para vocês. Vamos lá então. O que podemos fazer? O que podemos fazer em antecipação a esse momento que logo chegará? Somos desafiados a viver na expectativa da vinda de Jesus. Cada pensamento e atividade de nossa vida deve ser definidos por esse clímax iminente da história humana. É Jesus que voltará como o Senhor da glória. O mesmo Jesus que venceu a batalha contra o pecado, logo descerá nas nuvens dos céus para nos levar para casa. É por isso que Paulo aconselha, lá em Colossenses 3:2, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Nosso lar está no alto. Como esse foco, somos chamados a conduzir a vida em vigilante expectativa e testemunho. O conselho apostólico é: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, seja criteriosos e estejam alertas. Dedique-se à oração. Vamos ler lá 1 Pedro 4:7. Assim. Vamos lá em Pedro. O capítulo 1 Pedro, capítulo 4 e o verso 7 diz assim, ó. Ora, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Né? A espera pelo lar do alto pode ser desacreditadora, como se fosse um sonho utópico. Mas para aqueles que creem nas palavras de Jesus, o vento de sua segunda vinda é tão histórico quanto o primeiro. Jesus voltará na história, no tempo e no espaço. Tal acontecimento demanda confiança sem reservas naquele que faz a promessa. Confie em mim. Podemos ouvi-lo dizer: eu voltarei para levar você à casa de meu pai. Vamos ler lá Romanos 13:13, também outro verso bem conhecido da Bíblia, mas vamos ler, né? Romanos 13:13 fala assim, ó: andemos honestamente como de dia, não em glutonorias e bebedeiras, não em orgias e desolações, não em contendas e invejas. Viver já não tá seca. Viver com tal confiança é nosso desafio hoje. Comportemos-nos com decência. Paulo nos proclama considerando a aproximação da aurora, como lemos em Romanos 13:13. Podemos viver em meio à escuridão, mas pelos olhos da fé devemos manter em vista a aurora que se aproxima e viver de modo que não sejam pegos, desprevenidos. A segunda vinda deve nos deixar despertos e sóbrios. Vamos ver lá 1 Tessalonicenses 5:6. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 6. Fala assim: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. E precisar nos levar a um autoexame, a fim de fazermos a seguinte reflexão: que tipo de pessoa é necessária que você seja? Viva de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Vamos ver lá, 2 Pedro. Lá no finalzinho, só passar um pouquinho mais aqui, ó. Tito, Filemão, Hebreus,
Tiago, 2 Pedro 3, o verso 11 e o verso 12. O verso 11 fala assim: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade. E o verso 12: aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão, e os elementos ardendo se fundirão. E para finalizar, eu peguei um texto aqui da escritora Ellen White. Diz assim: no fim das contas, né? Depois eu vou entrar no texto, vou botar uma resolução. No fim das contas, é isso que importa. Enquanto esperamos, enquanto aguardamos, estamos vivendo de maneira responsável e amorosa, refletindo, portanto, de mente, o caráter e a missão do Senhor, que logo vem. Aí Ellen White fala assim, o conselho do Ellen White é oportuno, quer ver, ó? Vigiem pelo Senhor, com mais fervor do que eles vigiam pela alvorada. Espere no Senhor, ande em sua caminhada, declare sua verdade. Ele muito se agrada quando seus servos falam de fé. Ele trabalha por vocês e com vocês. Então esse foi o tema que eu fiz, né? Pra quem não ouviu lá no começo, Clímax, foi o tema que eu botei. Vou botar a música agora para encerrar, depois vamos orar para finalizar. E eu vou dizer o próximo tema, que eu não vou falar aqui, mas o próximo tema, se eu não me engano, eu vou postar esse sábado, porque vai exigir um pouquinho de trabalho, que eu vou ter que botar vídeo, fazer umas coisinhas mais lá para explicar. Eu vou explicar mais com vídeo, algumas pessoas falando, eu também vou buscar na Bíblia também algumas coisas que algumas já comentei no meu trabalho, comentei com algumas pessoas. Algumas pessoas não acreditam, outros acreditam. Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto. No finalzinho do vídeo eu vou dizer. Para quem quiser também assistir, porque ao vivo, as músicas aqui, ao vivo sai som. Como eu não tenho direitos autorais aqui no Facebook, só no canal do YouTube eu tenho direitos autorais das músicas. Depois, mais à noite, eu vou postar no meu canal no YouTube. Aí as músicas, elas vão estar tocando normalmente. Aqui no Facebook, se você quiser ver de novo que foi passado aqui, as músicas elas não vão estar cortados os áudios, entendeu? Das músicas. Só no meu canal no YouTube. Aí depois eu vou botar embaixo a descrição do link aqui nos comentários do meu canal do YouTube. Quem quiser seguir lá. Lá vai estar essa. Vai estar a de, se não me engano, de sábado ou sexta-feira que eu postei. E tem mais alguns vídeos lá, tá bem? Eu vou botar uma música aqui que se fala assim, ó. No cântico vocal, chama Jerusalém. Quando eu canto, depois eu vou fazer a oração e depois eu vou dizer qual o tema que eu vou falar no próximo vídeo, na próxima live, tá bem? Você pode deixar o joinha aí, tá bem? Essa música é bem massa, ó. Tem... Opa! Deu um problema aqui. Morada de Deus, santa cidade, Jerusalém, mãos e honra, como cristal, quanta leveza, sem igual. Ao redor do trono existe um Deus, a da vida, ele viu, eu quero ir a este lugar, Jerusalém, Jerusalém. Vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o Mestre Jesus. Jerusalém. Vou descansar às margens do rio, na cidade de luz.
Ó Senhor, caminho do céu, Senhor, graças a Deus, Senhor, pela vida, pela saúde. Um dia que o Senhor nos deu, abençoado para algumas pessoas. Também peço, Senhor, nós estamos passando por uma pandemia mundial, Senhor. Sabemos que lá no livro de Lucas, no capítulo 21, fala que haverá guerra, rumor de guerras. E também fala, veja, não assusteis, erguei a cabeça e alegai, porque esses são os sinais da vinda do Senhor. Mas o Senhor possa ter piedade de cada um, Senhor. O Senhor possa botar o teu santo manto e tua mão sagrada sobre a terra, Senhor. Sabemos que o fim está próximo, falta pouco. As promessas da Bíblia estão se cumprindo, Senhor. Falta poucas promessas. Uma delas é a pregação do Evangelho a todo mundo, né? Pedimos também que o Senhor abençoe cada pessoa que viu essa live, Senhor. Que possa tocar no coração de cada uma, Senhor. E estamos esperando a sua vinda. Perdoa nossos pecados e dê uma boa noite a cada uma dessas pessoas que estão nos vendo, que estão aqui. A minha família, abençoe o meu trabalho. Também abençoe aquelas pessoas, Senhor, que não têm trabalho. Aquelas pessoas que estão nos hospitais, enfermas. Que o Senhor possa abençoar. A gente pede e te agradece. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Então, para finalizar agora a live, o tema da próxima live que eu vou falar, bem questionado, será que existe só esse planeta, só o planeta Terra? Ou existem mais outros planetas habitáveis que não caíram, né? Existem outras árvores da vida, existem outros Adões, outras Evas. O que a Bíblia fala sobre esse tema? Então não deixe de ver, assistir a próxima live. Eu vou fazer agora o post, eu vou postar o dia que vai ser. Espero que vocês gostem. Bora curtir lá. E uma boa noite a todos.